O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando cada detalhe da casa que eu acreditava ser perfeita. Eu, Alana, sorria enquanto arrumava a mesa do café, imaginando que aquele seria mais um dia normal ao lado de Felipe. Mas algo dentro de mim me dizia que nem tudo era como parecia. Será que confiar cegamente no amor é sempre seguro? Cada gesto, cada olhar, parecia esconder um segredo que eu ainda não conhecia. E foi nesse instante que percebi que minha decisão de instalar câmeras em casa poderia mudar tudo. Enquanto ajustava a lente de uma das câmeras discretas, meu coração batia mais rápido. Eu só queria provar que amava, que confiava, que estávamos construindo algo sólido juntos. Nunca imaginei que essas pequenas máquinas seriam a testemunha da verdade que eu temia enfrentar. Cada passo dele, cada interação sutil com a Roselene, a empregada que sempre considerei parte da família, poderia ser gravado, e eu teria que encarar tudo. O silêncio da casa parecia mais pesado naquele momento. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia transformar minha vida para sempre. Meu instinto gritava, e a ansiedade se misturava à dor que eu ainda não sabia sentir. O que eu iria encontrar nas imagens? Um gesto inocente? Ou algo capaz de destruir o que acreditava ser nosso amor? Se essa história te emocionou, não esquece de seguir o podcast Caminhos Marcantes. Toda semana, novas histórias reais que inspiram, tocam e transformam vidas. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Minha rotina naquela manhã parecia perfeita. A cozinha iluminada pelo sol, o aroma do café fresco, Felipe ao meu lado conversando com naturalidade e Roselene, a empregada, sorrindo como sempre. Tudo parecia tranquilo, mas dentro de mim, um frio na espinha não me deixava ignorar uma dúvida que crescia aos poucos. Será que tudo o que eu acreditava sobre nosso amor era real? Enquanto mexia nos copos e torradas, minha amiga Michele me ligou. Conversamos sobre confiança, amor e sinais sutis que muitas vezes ignoramos. Ela me lembrou de observar com atenção, mas sem paranoia. Eu concordei, tentando me convencer de que estava sendo cautelosa, não desconfiada. Ainda assim, o pequeno gesto de instalar câmeras discretas em alguns cômodos parecia uma decisão inevitável. Não por desconfiança, mas por precaução. Ou talvez por um pressentimento que não sabia explicar. O dia seguia normal, mas eu sentia cada olhar de Felipe, cada risada de Roselene, como se escondessem algo. A tensão era quase imperceptível, mas minha intuição não me deixava em paz. Cada detalhe capturado pelas câmeras poderia revelar a verdade, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. A manhã começou como qualquer outra, mas eu sentia algo diferente no ar. O sol iluminava a cozinha com uma luz dourada que normalmente me trazia conforto, mas meu coração estava inquieto. Segurei o pequeno dispositivo da câmera entre os dedos, examinando cada detalhe, tentando decidir o melhor lugar para instalá-la sem que Felipe ou Roselene notassem. Cada movimento parecia carregar um peso invisível, e eu me perguntava, será que estou exagerando ou realmente há algo a ser descoberto? O frio na espinha me lembrava que cada decisão naquele instante poderia mudar tudo. Liguei para Michele pelo telefone, tentando disfarçar a ansiedade com uma risada. Ela sempre tinha palavras certas para me acalmar. Alana, às vezes a intuição é nosso maior guia, disse ela. E eu concordei, sentindo o aperto no peito. Coloquei a primeira câmera discretamente atrás da planta da sala, ajustando o ângulo para capturar o corredor que dava acesso à cozinha. Cada ajuste exigia silêncio absoluto. Cada clique do aparelho parecia ecoar na casa inteira. E mesmo com tudo aparentemente normal, algo me dizia que aquele simples gesto não seria apenas preventivo. Felipe entrou na sala segurando a xícara de café e sorriu para mim. Seu olhar parecia tão comum, mas meu instinto começou a cutucar uma pontada de dúvida. Ele cumprimentou Roselene com naturalidade, e por um instante, percebi algo quase imperceptível. Um sorriso rápido, um gesto mais íntimo do que eu esperava. Tentei ignorar, respirando fundo e me concentrando na instalação da câmera. A tensão no ar era quase tangível, como se cada objeto na casa estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. Roselene passou por mim com uma bandeja de pães, sorrindo de forma gentil, sem perceber minha atenção fixa nela. Eu a observava com cuidado, notando pequenos detalhes que antes jamais teria percebido. O jeito como inclinava a cabeça ao falar com Felipe, o riso contido,
a proximidade física natural demais para minha paz de espírito. Um nó se formou na garganta. Calma, Alana. Você está imaginando coisas. Sussurrei para mim mesma, mas a intuição insistia em me manter alerta. Enquanto ajustava a segunda câmera no corredor do quarto, o telefone tocou novamente. Michelle dizia algo sobre confiar em si mesma e prestar atenção aos sinais. Eu concordava em silêncio, mas a ansiedade crescia. Cada movimento de Felipe parecia exageradamente normal. Cada risada de Roselene ressoava em minha mente de forma suspeita. O que parecia rotina se tornava um quebra-cabeça que eu ainda não sabia montar, e a sensação de que algo estava prestes a ser revelado apertava meu coração a cada segundo. Coloquei a terceira câmera na sala de estar, escondida atrás da cortina. Senti um calafrio ao perceber como tudo na casa parecia conspirar contra minha tranquilidade. O silêncio pesado, os passos suaves de Felipe, o som distante da risada de Roselene. Cada detalhe era agora um possível indício, e a dúvida se misturava com medo e curiosidade. O que eu estava prestes a descobrir? Será que essas pequenas máquinas poderiam realmente capturar a verdade que eu temia enfrentar? O relógio avançava lentamente, mas meu coração parecia acelerar a cada instante. Felipe se sentou no sofá, folheando uma revista, e Roselene começou a limpar algumas superfícies. Eu me mantinha em silêncio, observando cada gesto, cada sorriso. A tensão aumentava, e minha mente inventava cenários que poderiam ou não acontecer. Cada olhar trocado entre eles era analisado e reinterpretado de todas as formas possíveis. A sensação de que algo estava errado se tornava cada vez mais palpável. Em um momento de distração, Felipe deixou cair a caneca de café e Roselene rapidamente se abaixou para ajudá-lo. A proximidade entre eles, o toque sútil, o sorriso compartilhado, tudo parecia carregado de uma intimidade que eu não estava acostumada a ver. Meu coração disparou, e uma onda de insegurança me atingiu. Tentei me convencer de que eram apenas gestos normais, mas meu instinto gritava o contrário. Algo naquilo não estava certo. E eu sentia que o que eu estava prestes a descobrir poderia abalar toda a minha vida. Respirei fundo e me afastei um pouco, fingindo normalidade, enquanto a câmera registrava cada movimento. A tensão era quase insuportável. Cada riso, cada gesto entre Felipe e Roselene parecia carregar uma mensagem silenciosa que só eu poderia perceber. A ansiedade aumentava a cada segundo, e um medo profundo se instalava. E se a verdade fosse pior do que qualquer suspeita que eu pudesse imaginar? Um frio percorreu minha espinha, e a sensação de iminência se tornou quase tangível. Finalmente, sentei-me no sofá, tentando manter a calma enquanto as câmeras registravam tudo. Um frio gelado percorreu meu corpo, quando percebi que não conseguiria escapar daquilo que estava prestes a ver. A dúvida e a ansiedade se misturavam em meu peito, e eu sabia que a primeira grande revelação estava próxima. Algo que mudaria completamente a maneira como eu via Felipe, Roselene e até minha própria vida. Eu estava prestes a confrontar a verdade, e nada mais seria como antes. A rotina daquele dia parecia igual à de todos os outros, mas eu sentia um peso diferente no ar. Cada gesto de Felipe parecia calculado, cada olhar dirigido a Roselene carregava algo que eu ainda não conseguia definir. Enquanto preparava o almoço, observava discretamente os movimentos deles através da tela do meu celular, conectada às câmeras. A tensão era quase insuportável, como se cada segundo guardasse a promessa de uma revelação devastadora. Roselene se aproximava de Felipe com uma naturalidade que me fazia prender a respiração. Um sorriso discreto, um toque no braço, gestos tão sutis que poderiam ser ignorados por qualquer outra pessoa, mas que para mim gritavam sinais de algo errado. Minha mente tentava racionalizar, lembrando que eu poderia estar exagerando, mas a intuição não mentia. Cada detalhe parecia conspirar contra a minha tranquilidade e me empurrava para um abismo de suspeitas. Ao servir a mesa, Felipe se inclinou para falar algo ao ouvido de Roselene, e um arrepio percorreu minha espinha. A proximidade deles era mais íntima do que jamais deveria ser. Por um momento, quis afastar o celular, desligar tudo e fingir que nada estava acontecendo. Mas o impulso de descobrir a verdade era mais forte. Eu precisava ver, precisava confrontar a realidade, mesmo que meu coração implorasse para que fosse apenas um mal-entendido. Michelle me ligou novamente, e eu tentei disfarçar a ansiedade na voz. Ela falava sobre confiança e sinais, sobre como algumas coisas não podem ser ignoradas. Concordei, mas uma pontada de medo apertava meu peito.
Eu não podia confiar apenas na esperança. Precisava de provas. Cada gesto gravado pela câmera parecia confirmar o que eu temia, e meu coração batia acelerado, misturando medo, raiva e incredulidade. Durante a tarde, Felipe saiu para resolver algo na cidade, e Roselaine permaneceu em casa. Observá-la de forma isolada trouxe um misto de alívio e ansiedade. Alívio por ele não estar presente. Ansiedade porque cada ação dela agora parecia carregada de intenções ocultas. A cada passo que ela dava pelo corredor, a cada sorriso que dirigia para o celular ou para objetos da casa, minha mente tentava decifrar significados que poderiam ou não existir. Quando Felipe retornou, percebi pequenas trocas de olhares entre ele e Roselaine, sussurros quase imperceptíveis, gestos rápidos e discretos que pareciam carregar segredos. Meu estômago se revirou, e uma sensação de traição antecipada me envolveu. Eu sabia que estava observando algo que ninguém mais veria, mas a certeza do que aquilo significava ainda não estava totalmente clara. O suspense crescia com cada segundo, como uma corda prestes a romper. À noite, enquanto todos se preparavam para descansar, observei novamente a tela do celular. A casa silenciosa, os movimentos suaves deles, mas os gestos íntimos ainda ali, pequenos mas suficientes para que minha mente começasse a aceitar a possibilidade da traição. Uma mistura de incredulidade e dor percorreu meu corpo, como se cada movimento fosse uma lâmina cortando a confiança que eu tinha depositado em Felipe. Roselaine se aproximou de Felipe para entregar algo que ele havia pedido, e o toque de suas mãos durou um instante mais longo do que deveria. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Cada detalhe agora tinha peso, cada gesto parecia carregado de intenções ocultas. Meu coração batia forte, minha respiração se tornava pesada, e a sensação de que estava prestes a enfrentar a verdade se intensificava a cada segundo que passava. O silêncio da casa naquela noite era quase ensurdecedor. Eu sentava sozinha no sofá, observando os últimos movimentos deles, tentando encontrar qualquer sinal de normalidade, qualquer explicação que me permitisse manter a esperança. Mas os indícios eram claros demais, e cada evidência mínima parecia confirmar que algo estava errado. O medo do que viria a seguir se misturava com a necessidade de finalmente descobrir a verdade. Quando desliguei o celular e me levantei, senti uma mistura de alívio e ansiedade. O primeiro grande indício de traição estava registrado, mas ainda não sabia o suficiente. O que eu via nas telas era apenas o começo. Algo muito maior e mais doloroso estava prestes a se revelar. E naquele momento, percebi que minha vida jamais seria a mesma. Cada detalhe que eu havia observado me preparava para o choque que estava por vir. Aquele dia começou com a mesma rotina aparentemente tranquila, mas eu, Alana, sentia um nó cada vez maior no peito. Cada gesto de Felipe e cada movimento de Roselaine pareciam coordenados, como se o universo inteiro conspirasse para me preparar para o que eu ainda não sabia. A tensão era quase palpável, e eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Meu olhar se fixava nas câmeras, conectadas ao celular, enquanto minhas mãos tremiam discretamente. Um frio gelado percorreu minha espinha ao ver Felipe se inclinar para conversar com Roselaine de uma maneira que, para qualquer outra pessoa, pareceria casual, mas para mim, gritava sinais de cumplicidade e segredos escondidos. Meu coração batia tão rápido que parecia que o peito iria explodir. E cada passo que eu dava na casa parecia ecoar como um aviso silencioso de que algo muito sério estava prestes a se revelar. Enquanto ajustava o celular para melhor ângulo, Michelle ligou, e eu tentei controlar a voz trêmula. Ela falava sobre confiar nos próprios instintos e não ignorar sinais que a razão muitas vezes tenta esconder. Eu concordava em silêncio, tentando me convencer de que estava apenas exagerando, mas a ansiedade era impossível de conter. Cada gesto pequeno, cada sorriso contido, cada troca de olhares entre Felipe e Roselaine parecia carregar uma mensagem que só eu poderia perceber, e a necessidade de descobrir a verdade se tornou irresistível. Era como estar à beira de um penhasco, prestes a cair na profundidade da realidade, e minha mente oscilava entre esperança e medo. Decidi revisar as gravações da manhã, e o que vi fez meu mundo desmoronar aos poucos. Felipe e Roselaine estavam mais próximos do que qualquer marido, e empregada deveriam estar. Um toque no braço, sussurros discretos, risadas abafadas. Cada cena gravada parecia como se o tempo tivesse parado para me mostrar a traição em detalhes que eu não queria acreditar. Meu estômago revirou,
Minhas mãos ficaram geladas. E uma onda de raiva e incredulidade me atingiu. Eu precisava confrontar a realidade, mas a coragem parecia fugir de mim a cada instante. O que deveria ser uma rotina tranquila agora se transformava em um campo minado emocional, e cada segundo registrado pelas câmeras ampliava a dor que eu ainda não sabia como lidar. Tentei me distrair, pensando em Felipe como meu marido amoroso, como o homem que jurou estar ao meu lado, mas as imagens eram incontestáveis. Roselene parecia completamente à vontade perto dele, rindo de maneira que eu jamais tinha visto antes, tocando-o de formas que só amantes poderiam fazer. Cada cena gravada carregava nuances de afeto e cumplicidade que não poderiam ser ignoradas. Uma mistura de incredulidade e raiva dominava meu corpo, e eu sentia o coração apertar a cada movimento que via na tela. Michele continuava do outro lado da linha, mas nem suas palavras conseguiam reduzir a intensidade da dor que eu sentia. Era como se cada gesto deles fosse uma lâmina silenciosa perfurando minha confiança. Naquele momento, decidi me aproximar da sala onde Felipe estava, tentando disfarçar minha presença. Queria ver sem ser percebida, mas a tensão era tão grande que minhas pernas tremiam e minha respiração se acelerava. Cada gesto dele, cada risada de Roselene, cada toque sutil parecia amplificado em minha mente. Meu coração gritava que aquilo não era normal, e minha mente tentava processar cada detalhe antes que a realidade me destruísse por completo. Era um sentimento de traição, mas também de humilhação. A sensação de que o lar que eu acreditava seguro estava sendo invadido emocionalmente bem diante dos meus olhos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Felipe se aproximou da câmera que eu deixei discretamente na sala, e por um instante, parecia perceber que estava sendo observado. O olhar dele passou rapidamente pela tela do celular que eu segurava escondida, e meu coração quase parou. Um arrepio percorreu meu corpo, e eu soube naquele instante que qualquer tentativa de ignorar a situação estava condenada ao fracasso. Roselane permaneceu calma, como se nada estivesse acontecendo, e essa confiança dela apenas aumentou meu desespero. Era um jogo silencioso que eu estava prestes a perder, e cada segundo que passava ampliava a intensidade do choque que se aproximava. Sentei-me no sofá, tentando controlar a respiração, enquanto revisava novamente cada cena. As interações deles, mesmo que sutis, agora tinham significado inegável. Cada sorriso, cada toque, cada gesto carregava a traição que eu temia. Meu peito apertava. A ansiedade transformava-se em pânico, e as lágrimas começaram a escorrer involuntariamente. Eu sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, mas a dúvida e o medo travavam minhas ações. Era uma mistura de necessidade de confronto e desejo de fugir daquela realidade esmagadora. Michele percebeu a minha hesitação e tentou me acalmar, mas cada palavra soava distante diante da intensidade do que eu estava vendo. A tensão se tornou quase física, como se a casa inteira estivesse consciente do segredo que estava sendo revelado. Eu olhava para Felipe e Roselene nas gravações, e a sensação de impotência me dominava. Cada segundo registrado parecia gritar para mim: você não vai conseguir ignorar isso. A dor de perceber que algo tão próximo e íntimo poderia ser falso era quase insuportável, e eu sentia que a primeira grande confrontação estava se aproximando rapidamente. Quando finalmente respirei fundo e decidi que precisava enfrentar a verdade, meu coração disparou. Sabia que ao olhar diretamente para Felipe e Roselene, tudo mudaria para sempre. A tensão se acumulava como uma onda prestes a quebrar, e eu senti que cada gesto deles estava carregado de significado, de traição e de segredos que não poderiam ser desfeitos. Cada passo em direção à sala parecia ecoar na minha mente como um tambor anunciando o confronto inevitável. E naquele momento, compreendi que não havia mais como voltar atrás. A revelação parcial que eu tinha visto nas câmeras era apenas o começo do que estava por vir. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Enquanto digitava a mensagem para Michele, meu coração disparava, e eu sabia que a próxima ação definiria não apenas o meu dia, mas talvez toda a minha vida. A tensão não era apenas emocional, era física, palpável, e o desfecho daquilo que eu estava prestes a enfrentar se aproximava como uma tempestade inevitável, prestes a explodir sobre mim. A noite caiu sobre a casa, mas para mim, Alana, a escuridão parecia mais densa do que qualquer sombra natural. Cada luz apagada parecia amplificar o silêncio carregado de segredos. Eu respirei fundo,
tentando reunir coragem para enfrentar Felipe e Roselaine, sabendo que aquele momento definiria tudo. Cada passo até a sala era pesado, como se estivesse carregando não só meu corpo, mas também a dor, a decepção e a raiva que há dias se acumulavam em meu peito. A câmera discreta que eu deixara na sala ainda estava ativa, registrando tudo, mas agora o peso da realidade se tornava insuportável. Felipe estava sentado no sofá, com um sorriso que parecia normal, mas que agora eu via através de uma lente diferente, carregada de suspeita. Rosalind se aproximou, leve e confiante, como se nada de errado estivesse acontecendo. Cada movimento deles era estudado, cada risada, cada toque parecia coreografado para testar minha paciência e minha sanidade. Meu coração disparava, meus dedos tremiam, e a sensação de que eu estava prestes a confrontar não apenas a traição, mas uma realidade irreversível, me deixava quase sem fôlego. Inspirei fundo e falei o que há dias tentava engolir. Felipe, precisamos conversar. Agora. O olhar dele mudou por um instante. Uma sombra de surpresa e talvez culpa atravessou seus olhos. Mas foi rápido demais para me dar qualquer certeza. Roselaine permaneceu calma, quase desafiadora, e aquilo só aumentou minha ansiedade. Meu peito queimava, minha garganta estava seca, e cada palavra que eu tentava formar parecia insuficiente para expressar a mistura de dor e indignação que eu sentia. A tensão entre nós era quase palpável, como se cada molécula do ar carregasse julgamento e acusações silenciosas. Ele tentou disfarçar. Alana, do que está falando? Você está exagerando. Mas sua voz tremia. E eu percebi. Um arrepio percorreu minha espinha. Cada gesto, cada palavra evasiva, confirmava o que eu havia visto nas câmeras. Roselaine se manteve em silêncio, com um sorriso que eu não conseguia interpretar de imediato, mas que carregava uma confiança que me irritava e me feriu profundamente. Meu coração batia acelerado, meus olhos marejados, e a sensação de traição crescia como uma onda impossível de conter. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, mas a raiva e a dor eram fortes demais para que eu conseguisse. As câmeras não mentem, Felipe. Eu vi tudo, cada gesto, cada toque. A voz dele falhou por um momento, e pude perceber que não havia escapatória, que a verdade finalmente o havia alcançado. Roselaine desviou o olhar. Um instante de hesitação que me deu mais força. Cada segundo parecia prolongar a dor, mas também reforçar a minha necessidade de enfrentar a situação de frente, de tomar controle daquilo que me machucava. Felipe levantou-se abruptamente, tentando se aproximar, mas eu recuei. A tensão aumentava a cada passo. O silêncio era cortante, e eu sentia que qualquer movimento errado poderia explodir em um confronto maior. Alana, me explica. Eu posso te explicar tudo. Sua voz estava carregada de urgência e medo, mas minha confiança estava abalada. Cada palavra soava como tentativa de manipulação, e eu sabia que precisava manter firme meu posicionamento. A raiva misturada à tristeza me tornava quase irracional, e cada respiração pesada parecia ecoar no coração da sala. Roselaine, percebendo a gravidade da situação, deu um passo à frente, mas permaneceu em silêncio. Seu olhar era quase desafiador, e eu sentia uma mistura de desprezo e incredulidade percorrer meu corpo. Meu peito queimava, minha mente girava entre a dor da traição e a necessidade de compreender por que aqueles gestos haviam acontecido. Cada gesto dela parecia provocar meu coração, como se cada segundo de hesitação aumentasse a ferida aberta dentro de mim. A tensão era insuportável, e meu corpo inteiro parecia em alerta, preparado para qualquer reação. A discussão se tornou inevitável. Palavras carregadas de emoção e acusações atravessaram a sala. Felipe tentava explicar, justificar, mas cada frase soava como mentira. Roselaine mantinha-se calma, quase provocativa, e eu percebia que minha raiva crescia a cada instante. Meu peito estava apertado, os olhos marejados, e a sensação de impotência me envolvia enquanto tentava digerir a intensidade da situação. Cada segundo parecia mais longo, mais doloroso, e eu sabia que a noite seria decisiva para o meu futuro. Em meio à confusão, percebi que precisava de força para mim mesma. Cada lágrima caída, cada suspiro pesado, me lembrava de que eu não poderia mais ignorar a realidade. A traição não era apenas uma possibilidade. Era um fato registrado nas câmeras e agora confrontado de frente. Meu corpo tremia de emoção,
Minha mente girava entre raiva, tristeza e necessidade de recomeço. Eu sabia que o próximo passo seria decisivo, ou reconstruir minha vida a partir dessa dor, ou me perder na desesperança que ameaçava me consumir por completo. O confronto terminou com um silêncio pesado, mas carregado de tensão não resolvida. Felipe se afastou. Roselaine ficou imóvel, e eu respirei fundo, percebendo que cada gesto daquele momento estava gravado na memória, e que nada mais seria igual. A casa, que antes parecia segura, agora se tornava um palco de verdades dolorosas. Meu coração ainda doía, mas uma centelha de força surgia dentro de mim, preparando-me para a decisão final que estava por vir. A batalha emocional estava longe de acabar, mas eu sabia que o desfecho se aproximava. A manhã seguinte chegou com uma sensação estranha de silêncio pesado na casa. Eu, Alana, acordei ainda com o coração acelerado, lembrando cada detalhe do confronto da noite anterior. Felipe dormia no quarto, mas o ar entre nós estava carregado de tensão e incerteza. Roselaine já havia começado suas tarefas, mas algo na postura dela era diferente. A confiança habitual havia diminuído, substituída por um cuidado contido, como se ela soubesse que seu jogo havia terminado. Cada passo que eu dava pela casa era acompanhado pelo peso da traição, e meu peito doía ao perceber que a rotina jamais seria a mesma. Sentei-me na sala, com o celular ao lado, revisitando os momentos gravados pelas câmeras. Cada cena era um lembrete da dor que eu havia sentido, mas também da coragem que tinha demonstrado. Eu respirei fundo e percebi que precisava transformar aquela dor em força. O silêncio da casa agora carregava uma tensão que não poderia ser ignorada, e eu sabia que minha decisão seguinte definiria não apenas o meu presente, mas todo o meu futuro. Felipe perceberia que não haveria retorno, e Roselaine finalmente compreenderia que suas ações tinham consequências. Quando Felipe entrou na sala, tentei manter a voz firme, mesmo com um nó na garganta. Felipe, precisamos conversar sobre tudo o que aconteceu ontem. Ele olhou para mim, olhos cheios de culpa e surpresa, mas desta vez não havia disfarces possíveis. Cada palavra dele, cada gesto, carregava o peso do que fora revelado. A tensão era quase física, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Mas eu me mantive firme, determinada a não deixar a dor dominar minhas escolhas. A traição havia sido exposta, e agora só restava decidir como seguir em frente. Roselaine entrou no cômodo, tentando uma explicação fraca, mas eu estava pronta para ouvir apenas a verdade. Cada gesto dela, cada hesitação, era como abrir feridas antigas, mas também era um passo necessário para que a verdade pudesse finalmente se estabelecer. Eu percebi que não havia mais espaço para mentiras ou jogos, e que a minha força interior precisava prevalecer sobre a raiva e a decepção. Meu coração ainda doía, mas algo dentro de mim começava a se reconstruir, tijolo por tijolo. Felipe tentou se aproximar, pediu desculpas, justificou seus atos. Mas eu percebi que minhas escolhas não podiam mais depender de promessas vazias. Cada palavra dele soava como tentativa de manipulação, e eu sabia que precisava preservar minha dignidade e minha paz emocional. Roselaine permaneceu em silêncio, mas o olhar de compreensão tardia em seus olhos dizia tudo. Ela sabia que havia cruzado limites que não poderiam ser ignorados. Eu respirava fundo, sentindo a raiva se transformar em clareza e a dor em determinação. Decidi que precisava colocar limites claros, para que a traição não definisse minha vida inteira. Felipe e Roselaine ouviram minhas palavras, cada frase carregada de firmeza e emoção. Meu peito ainda apertava, mas minha mente estava clara. A justiça emocional precisava ser estabelecida, não por vingança, mas por amor próprio e respeito. Cada gesto deles era agora observado com olhos atentos, e eu percebia que minha força interior havia se revelado em meio à dor. Nada mais seria como antes, mas isso não significava que eu estivesse derrotada. O dia seguiu com conversas difíceis, lágrimas e confrontos silenciosos, mas também com pequenas decisões que indicavam meu recomeço. Eu sabia que não poderia apagar o passado, mas poderia escolher como ele definiria meu futuro. Cada gesto meu transmitia firmeza. Cada palavra era um lembrete de que eu não permitiria que a traição determinasse minha felicidade. Felipe e Roselaine compreendiam que haviam ultrapassado limites, mas também entendiam que minha força não estava para negociações. Quando finalmente fechei a porta do quarto sozinha, respirei fundo e senti uma onda de alívio misturada com tristeza. Meu coração ainda carregava cicatrizes,
mas a sensação de controle sobre minha vida era inédita. Percebi que havia aprendido algo importante. A dor pode ser transformada em força, e a traição, por mais devastadora que seja, pode se tornar um ponto de virada para a reconstrução emocional. Cada respiração profunda me lembrava que o futuro estava em minhas mãos, e que o passado não poderia mais me prender. À noite, sozinha na varanda, observei a lua refletindo na piscina, e uma sensação de paz começou a surgir dentro de mim. Eu estava aprendendo que superação não era esquecer, mas aceitar, transformar e seguir em frente. O peso da traição ainda existia, mas agora estava sob meu controle. Não mais como uma faca afiada contra meu coração, mas como um lembrete de minha própria coragem. Cada memória das câmeras, cada gesto observado, havia servido para me tornar mais forte, mais consciente e mais determinada. Finalmente, percebi que a vida poderia recomeçar de maneira diferente, mas ainda cheia de oportunidades de felicidade e amor verdadeiro. Meu coração ainda doía, mas eu sabia que a justiça emocional havia sido feita. A verdade revelada, a traição confrontada e minha força preservada. Respirei fundo, sentindo a brisa fresca na pele, e percebi que, apesar de tudo, eu estava pronta para novos caminhos. Sentada sozinha na varanda, com a brisa suave tocando meu rosto, percebi que a dor da traição tinha se transformado em algo maior. Força, clareza e aprendizado. Cada lágrima derramada, cada momento de medo e raiva, agora se convertia em energia para reconstruir minha vida. Compreendi que não podemos controlar os erros dos outros, mas podemos escolher como reagir, como nos levantar e seguir em frente com dignidade e coragem. O passado já não tinha mais poder sobre mim. Eu era dona do meu presente e do meu futuro. Lembrei-me de cada detalhe registrado nas câmeras, cada gesto que me levou ao confronto inevitável. A experiência havia sido devastadora, mas também libertadora. Descobri que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre traz consigo a oportunidade de crescimento e transformação. A sensação de injustiça ainda existia, mas agora acompanhada de uma força que eu jamais imaginaria possuir. Entendi que o desprezo de ontem poderia, de fato, se tornar o orgulho de amanhã, e que cada caminho difícil traria consigo uma marca de aprendizado e superação. Olhando para a lua refletida na piscina, respirei fundo e senti uma paz que há dias parecia impossível. Meu coração ainda guardava cicatrizes, mas eu sabia que elas não definiam quem eu era. O amor próprio, a fé em mim mesma e a coragem de enfrentar a realidade eram minhas maiores conquistas.